Fala, meu futuro defensor público, como é que você tá? Tranquilo? Espero que você esteja em paz e bem. E aí, contente com a FCC? Contente com o conteúdo que você tem que estudar? Tem que estar, né? Fala assim, Ronaldo, não estou contente não. Então vai sem estar contente, mas vai, né? O importante é se manter constante dentro do processo, que sempre dá certo quando você não sai do processo. Combinado isso? Bom, tem uma tarefa aqui para mostrar para vocês, de uma forma geral, o que a banca FCC tem maior incidência em provas cujo tema seja criminologia. Então, de cara, é importante que a gente consiga entender que a criminologia ela é uma ciência social, uma ciência empírica indutiva, ou seja, ela é baseada na experiência e no experimento do experimentador, baseado, claro, no ponto de vista dele, só que ela é interdisciplinar porque ela tem que contextualizar os fatos, né, que são mais fortes do que os argumentos do observador. Então, é uma ciência social que observa o crime como uma perspectiva social, um fato social, não um fato jurídico, tá? Não um fato valorado. Claro que a gente leva em consideração os valores sociais do rompimento provocado por aquela conduta delinquente na sociedade, sem sombra de dúvidas. Só que a gente tem que pesar a mão sempre na perspectiva social quando a gente trabalha a criminologia, tá bom? No que tange à carreira da defensoria, eu diria para você que um dos tópicos mais importantes seriam os modelos teóricos da sociologia criminal, mas você vai ver que a banca também tem uma grande incidência nos fatores históricos de construção da criminologia, que seria basicamente a escola clássica e a escola positiva, tá? Mas sim, eu tenho que saber sobre o conceito, a evolução histórica da criminologia e os modelos teóricos. Seriam os mais prudentes. Falar, é tudo. Não, não é tudo, né? A gente tem uma incidência medianamente baixa em relação à vitimologia, modelos de prevenção. Agora, quando se trata de modelos teóricos, colarinho branco, teoria crítica radical, teoria do Lemberling Approach, teoria ecológica, tá? Os modelos sociológicos da escola sociológica, realmente eles têm uma contundência muito maior em prova. Mas pautando aqui as questões, vou resolver algumas questões e vou explicar para vocês alguma coisa que sempre vai ser repetida pela banca FCC. Porque é um processo cognitivo de repetição, sabia disso? Então você entende repetindo o processo, entende repetindo o processo. Momento coaching, né? Momento coaching, mas é importante que a gente veja isso na prática, então vamos aqui ao nosso conteúdo, tá? Eu sou esse cara aqui, ó, professor Ronaldo Paiva, só Ronaldo ou Paiva, escolhe o nome, nem me sinto um professor, me sinto mais um facilitador de conteúdo, tá bom? Ó, banca FCC, toda ação da FCC, para defensoria, e toda ação da defensoria pública, só para mostrar para vocês. Questãozinha aplicada em 2018, nós temos uma beleza na criminologia que a gente não tem no direito, né? A criminologia, apesar de ser uma ciência social, dinâmica, concreta, ela não muda tão fortemente como o próprio direito, né? Então a gente pode fazer questões de criminologia de 2005, que o conceito é válido, tá? O conceito é sempre válido. Claro que a gente tem visões mais modernas, mais amplas, tá? Mais, inclusive, pontos específicos, como a escotomia vitimal, que é um modelo moderno que a gente vê de cegueira vitimal, né? Onde a vítima se cega para determinada perspectiva social que ela não consegue enxergar que é delinquente. Mas a criminologia base, ela é basicamente imutável, porque ela tem um contexto bibliográfico do século XVIII, XIX, XX, isso não vai mudar, tá? Isso já é o que é baseado nessa perspectiva, tá bom? Uma questãozinha para a gente então entender. O trecho abaixo integra uma letra musical do grupo Facção Central. Dentre as várias formas de interpretação desse fragmento escrito, pode-se dizer que ele suscita, ele suscita a reflexão sobre as técnicas de prevenção dos delitos e das formas alternativas de solução de conflitos. Aí vem o trecho da música. Ocupamos os bondes 2157 em transferência, porque não fomos convidados para as feiras de ciências, pela indução diária e a trilha dos parafal, em vez de penas merecidas, perdão judicial. Cara, pesadão, né? E é muito comum a FCC, não só a FCC, mas outras bancas fazerem referências a uma perspectiva musical urbana para trazer a ideia. Aqui, gente, só para você ver, ele está trazendo uma função da criminologia, tá? Qual é a função da criminologia nesse caso? A função da criminologia é observar o fenômeno dos controles sociais. Então, quando a gente vê um controle social, a gente vai tentar identificar se ele é prudente, se ele é eficiente, se ele é falho, ou se ele é inútil, né? A gente pode até classificar ele dessa perspectiva, de acordo com Alessandro Barata, mas a perspectiva que a gente tem dos controles sociais
tá? Claro que aqui está de uma forma rasa, é observar a própria sociedade e os mecanismos que ela encontra, as barreiras e as estruturas sociais para poder sobreviver ou viver de uma forma digna. Então, quando o Estado fornece, por exemplo, estrutura social como urbanização, iluminação, saneamento, escolas, saúde de uma forma geral, a gente está tendo ali um controle formal e a gente pode olhar para esse controle para saber se ele está sendo eficiente ou não. Por exemplo, um controle formal do Estado é a própria lei, tá? A lei que vai trazer para a gente um efeito dissuasório ao crime. O Código Penal tem efeito dissuasório, né? A pena tem efeito dissuasório. Você olha, artigo 121, matar alguém, olha a pena e fala assim, você é louco, não compensa, tá vendo? E esse é o efeito dissuasório. Então isso é um controle social formal que causa uma barreira, um limite, tá? Aí a gente vê que as pessoas mesmo assim estão rompendo essa barreira, tá vendo? Estão rompendo essa barreira. Aí tu para e pensa, será que este controle está sendo eficiente? Né? Se a gente pegar a reforma do Código Penal de 2007, a gente vai ver que antes de 2007 o estupro era uma conduta criminosa aplicada apenas quando a vítima era mulher e tinha que existir a introdução carnal, tá? Tinha que ter. E mesmo assim tinha que ser na vagina, porque o coito não era considerado, era outra conduta criminosa, tá vendo? Aí, ou seja, homens também eram violentados nesse contexto, mas aquilo não era considerado um estupro, que era uma conduta mais gravosa. A reforma do Código Penal lá de 2007 trouxe essa gravidade, por quê? Porque é um fato social, aquele controle estava ineficiente. Outra, que a gente pode perceber nessa evolução do próprio direito penal, era o crime de rapto, lembra dele? Alguém lembra dele, né? Seduzir mulher honesta para fins libidinosos. Aí tu fala assim, meu Deus, isso não é crime, Ronaldo. Não é, porque o conceito abstrato de mulher honesta é imensurável, não tem como se definir uma honestidade baseada na complexidade cultural moral que nós temos. Então, basicamente, não cabe desuso, né, na lei, porque precisa de uma lei para tirar outra, né, simetria jurídica. Mas a gente vê que ele era ineficiente, tá? O adultério como crime, lembra desse? O adultério era crime, tá? Hoje não, hoje é uma conduta civil de dano moral, tá bom? Mas a gente olhava ali o adultério e falava assim, é proibido, é crime. Pô, mas acontecia. E não era visto pela sociedade como uma conduta tão moralmente errada ao ponto de ser tipificada pela última ratio, que é o Código Penal. Percebe isso? Então, quando a gente olha os controles sociais, obviamente que isso aqui é uma definição sucinta, tá? Uma definição sucinta, mas é uma definição onde a gente pode perceber que é o objeto de estudo da criminologia, perceber o fenômeno social, como a sociedade está reagindo a determinados controles, tá bom? E esse é um controle que a gente pode até adequar ele dentro de uma perspectiva da teoria crítica, né? Que são as relações de poder. Com relação às funções da criminologia, e com base no trecho apresentado acima, é correto afirmar, tá bom? Letra A. As situações de perdão judicial são vedadas às análises criminológicas. Não são vedadas. A gente olha o perdão judicial não como um fenômeno jurídico em si, né? Mas a gente olha o perdão judicial porque justamente pela eficácia que ele pode ter à própria sociedade. Então a letra A está errada. Letra B. A criminologia é uma matéria jurídica. Essa é clássica. A criminologia é uma ciência social. Ela não é uma ciência jurídica, ela não estuda o crime como um fenômeno jurídico. Se a gente parar para perceber, o crime pode ser observado em perspectivas diferentes. Imagina o seguinte, ó, o crime. Quando a gente olha o crime, a gente olha o fato que acontece, o concreto e real, está na sociedade. Esse é o objeto da criminologia. Ou seja, aquilo que é observável, observável num ponto da sua concretude, é materializado, você consegue enxergar o fenômeno, tá? Claro que o crime é um momento estático, tá? Eu tenho que olhar o antes e o depois. Como é que eu faço isso? Ó, o antes é o criminoso, né? O depois é a vítima. E a constância, ou seja, tudo que envolve aquilo são os controles sociais. Por isso que a criminologia estuda o crime, o criminoso, os controles sociais e a vítima, porque ela tem que ter um panorama mais amplo daquilo que ela observa que é o crime. Mas o crime é um fenômeno social para a criminologia. Aí a gente tem outra ciência que estuda o crime, que olha o crime, só que dentro da perspectiva valorativa. E quem faz isso é o próprio Estado, tá? Tem um conceito de controle formal. Por quê? Porque o Estado cria as políticas de resposta ao crime, as políticas criminais. Só que só existe políticas criminais para aquilo que é mensurado com maior valor. Exemplo, tá? Só para você ver. Eu tenho uma conduta criminosa chamada organização criminosa, eu tenho uma conduta criminosa chamada violência doméstica. As duas têm um alto valor social. Qual está, mais pesada? E o Estado está criando mais políticas públicas. Violência doméstica.
Não significa que essa aqui não seja importante, mas significa que nesse atual momento eu preciso criar uma política pública para a proteção às mulheres. Então é uma política pública que tem maior valoração de acordo com as políticas públicas. Tá vendo? Eu olho o crime, mas dentro de uma ideia de valor, tá? Valor à sociedade, bem jurídico tutelado, mas é o Estado que faz isso. Então entra no bojo dos controles formais. E eu tenho o crime como um fenômeno hipotético, já viu? Crime como um fenômeno hipotético. Alguém pode matar alguém. Tá vendo? É uma hipótese, num campo hipotético, literalmente, um teorético. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente está falando sobre um fenômeno jurídico, porque o fenômeno jurídico é uma hipótese, tá? Então a gente olha a dogmática penal. A dogmática penal observa o crime numa perspectiva jurídica, tá vendo? Fala assim, não, matou alguém, calma, peraí, é típico, né? É antijurídico, é culpável. Essa perspectiva doutrinária é uma perspectiva da dogmática penal, que nós chamamos de direito penal, né? De direito penal. Claro que o direito penal não é só o Código Penal, o direito penal é a ciência que estuda todas as leis penais. Aí, nessa perspectiva, ele vai estudar o crime como um fenômeno jurídico, tipificado, obviamente. Entende a ideia? Então, muito louco, né? A gente tem que entender que existem várias perspectivas diferentes. Letra C. A identificação da autora, da autoria do crime, o isolamento do local do fato e a realização das perícias são abordagens exclusivamente criminológicas. Na verdade, não, né? É uma abordagem que a gente fala de cadeia de custódia no Código de Processo Penal. Tem nada a ver com a gente. A criminologia em si, tá? E, inclusive, quando a gente trabalha nessa perspectiva aqui, a gente pode até associar outra ciência, que não é considerada uma ciência em si, mas um conjunto metodológico que é a criminalística. A criminalística que obedece à cadeia de custódia prevista lá no Código de Processo Penal. A criminalística dá base para a conferência e a confirmação de evidências para a autoria e materialidade da conduta. Não é a criminologia. Criminologia é diferente, tá vendo? A criminologia é diferente. Ela não tem evidências, ela até pega os estudos da criminalística como interdisciplinar aquilo que ela precisa opinar. Combinado? Então, muito doida essa. Letra D. A reflexão sucinta é uma das funções da criminologia. Foi o que eu falei na hora, né? Letra D. Letra D. Facinha. Essa aqui foi de doce. Letra E. A criminologia se ocupa do dever ser. Dever ser é o direito, tá? A criminologia é uma ciência do ser. Tá bom? Já leu Miguel Reale? Fato, valor e norma? Tridimensionalismo do direito de Miguel Reale? Basicamente, ele sem querer explica aquilo que a gente conhece hoje como ciência, né? A tese, a antítese e a síntese nasce não, né? Mas pelo menos contextualiza para a gente essa visão da criminologia, das políticas criminais e do próprio direito penal, como dogmática penal. Então, quando a gente tem a ideia do dever ser, o dever ser é um campo hipotético. E o campo hipotético é o direito, é a dogmática, é a fé, porque dogma é fé, tá? Fé, Ronaldo, dogma é a crença no invisível, por isso que o direito é uma ciência dogmática, né? Por isso que tem aquela hipótese fundamental de Hans Kelsen. É bom falar com aula. Bicho, eu adoro esse tipo de aula, é massa demais. Por quê? Porque a gente pode falar direito, né, moleque? Eu fico felizaço quando me colocam nessas aulas, porque eu consigo falar juridicamente aquilo que você sabe, porque você estudou direito para caramba, né? É a ideia, que sempre é importante pra gente, tá? Então, o dever ser é um campo teorético, hipotético, tá vendo? Que ninguém faça algo ruim, que o direito seja um meio para conduzir a sociedade, um mecanismo de controle e contenção que garanta direitos e garantias. Tá vendo a ideia? Isso é o dever ser. Campo hipotético, metafísico daquilo que a gente tem na sociedade, tá bom? Lembra lá de Hobbes, lembra? O homem, o lobo do homem, né? Aí vem o Jacques Rousseau, né? O contrato social. O contexto é muito legal, mas é importante que a gente consiga visualizar isso e diferenciar da criminologia. Letra D de docinho, questãozinha interessante, e a gente pode dizer, Ronaldo, o conceito de criminologia cai bastante? Ah, cai. E tu viu que não foi tão simples, né? Porque aqui ele estava falando só sobre o conceito, acredite em mim, era uma questão só sobre o conceito, métodos e funções da criminologia, tá? Questão 2, aí essa aqui eu já falo para você, cai mais, tá? Cai mais porque ele está utilizando um contexto de evolução histórica da criminologia, tá bom? Uma evolução histórica, são as escolas criminológicas, tá bom? E não são só essas não, clássica, positiva e terça escola, ainda tem as escolas alemães, tá bom? Que é principalmente a de Nuremberg, que é a mais forte, né, no trabalho criminológico. 2. O positivismo criminológico. O positivismo criminológico. O positivismo é uma fase da criminologia. Se a gente dividir em 3 grupos, tá? Em 3 grupos de escolas, e vamos só lembrar que escola é um movimento, tá? Escola não é uma opinião, escola é um movimento. É um movimento que está pensando algo sobre
um ponto específico, tranquilo? Então, eu tenho o que a gente chama de Era do Caos. A Era do Caos é uma era antes do Iluminismo. O Iluminismo surge como um movimento para poder olhar para o homem, olhar os interesses e a importância do próprio ser humano. Por isso que, em determinado momento, século XVI, XVII, o homem era o centro do próprio universo, não era o planeta, não, o homem era o centro do universo. Depois a gente viu que não, que a gente é um grão de areia num infinito muito grande. Mas no contexto do iluminismo, nasce dali várias escolas, várias formas de pensar sobre realmente a prevalência do pensamento humano. Aí nasce nesse contexto a ideia do Marquês de Beccaria. Marquês de Beccaria publica um livro chamado Dois Delitos e das Penas, que você teve que ler com certeza no primeiro semestre da faculdade de Direito. Então ele traz para a gente a ideia de que a vítima não pode ter a capacidade de vingança, ela não pode imperar na sua autotutela, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque a possibilidade de aplicar uma pena tem que ser justa e proporcional. Isso já é um pouquinho de Francesco Carrara falando, tá? Mas no livro dos Delitos das Penas é um marco, porque o iluminismo influencia pensadores a entender que quem tem que dizer o que é crime é o Estado. O Estado tem que tutelar a sociedade, então ele tem que dizer quais são as condutas delinquentes. E claro, para evitar que o Estado seja o algoz e o carrasco, o Estado também tem que cominar a pena. Então, na escola clássica, nós estudamos o princípio da reserva legal, nasce ali, e o princípio da proporcionalidade da pena, né? Não há pena sem lei anterior que defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Que lindo, né? Mas isso já foi feito lá no século XVIII, a gente só foi replicando isso como uma base fundamental do nosso direito. Tranquilo? Mas isso é a escola clássica. O crime é um fenômeno jurídico, ainda não é criminologia. Aí vem o século XIX, ainda no iluminismo, pelas influências principalmente dos estudos de Immanuel Kant. Aí vem um médico italiano chamado Cesare Lombroso, tá? Você já deve ter ouvido falar nele. Se encontra um amigo, por exemplo, coisas de quinta série, né? Pessoa assim, eu não posso falar muito, esse eu não posso, mas eu sou muito quinta série com os meus amigos, né? Então tem alguns amigos que eu olho para ele e falo assim, cara, se fosse na época de Lombroso, tu não estaria entre nós. Por quê? Porque Lombroso era um cara que ele estereotipava o indivíduo através de uma ideia positivista, tá vendo? De Immanuel Kant. E ele estereotipava o indivíduo baseado na experiência dele de médico antropólogo. Então ele caracterizava o criminoso nato, ocasional, baseado naquela amostragem que ele experimentou, que era um processo de experimentação. Como ele estuda o criminoso, ele não estuda em si o crime, mas o criminoso, ele vai olhar para o criminoso e vai dizer que aquele ser, pelas características dele, inclusive por uma questão de degeneração, que ele chamava de epilepsia, tá? naquele período, que degenerava mais ainda o pensamento, aquele indivíduo não tinha escolha, ele nasceu degenerado, ele nasceu daquele jeito, ele era um criminoso nato. Viu que doideira? Mas é baseado na experimentação de Lombroso. Superamos os erros de Lombroso e continuamos estudando o criminoso, sem sombra de dúvida, mas num contexto biológico, psicológico e sociológico, né? Na época dele era só biológico, né? Era o determinismo biológico de Lombroso, não havia livre-arbítrio no contexto dele. Foi aferido e ratificado por outros dois pensadores, Garofalo e Ferri. Ferri, inclusive, era genro de Lombroso. Né? Só seguir o trabalho do sogro, só que ele influenciou indiretamente outros estudos para a gente, só para você saber. Entende a ideia, o contexto? Tá? Então, entender sobre a escola positivista ou positiva, principalmente com o marco temporal de 1876, com a publicação do livro O Homem Delinquente. 2 anos depois ele publicou A Mulher Delinquente, super criativo, né? Na autoria do livro. Podia mudar pelo menos o título, mas ele só adaptou ao gênero. Mas perceba que é importante. Por quê? Porque a FCC gosta de colocar situações da escola clássica e te falar que é da escola positiva. Ela coloca situações da escola positiva e te fala que é da escola clássica. Entendeu? Sacou? E o terceiro grupo, que eu falei que eram 3 grupos, aí eu viria com a escola sociológica, que o nome mais correto é sociologia criminal. São os modelos teóricos modernos. Por incrível que pareça, são modernos, mas são do século XX, mas são modernos até hoje, tá bom? Essa contextualização é importante. Escola clássica, escola positiva e escola sociológica. Aí aqui no meio, aqui no meio, tá vendo? Eu tenho as escolas intermediárias. O que é escola intermediária? É muito mais focado em outras coisas que não é a criminologia, mas influenciam no nosso trabalho. Eu tenho a Terras à Escola, que basicamente é um modelo muito parecido com a escola clássica ou com a escola positiva. Junto, tá vendo? Junto, bem parecido. Aí eu tenho a escola da Alemanha, a escola alemã. Aí tem vários modelos ali, tá? Aí eu tenho o direito penal do inimigo, tá vendo? Um bocado de gente. Mas eu tenho o Van Litz. Van Litz é fantástico, direito total
a ciência do direito total do direito penal, a ciência total do direito penal, perdão. Ele que traz para a gente a perspectiva que eu posso observar o crime em perspectivas diferentes, né? Social, valorativa e criminal, tá vendo? Ele é uma escola intermediária, é meio do direito, meio sociológica, né? Que é muito visada num comportamento em si do que num contexto social. Tem um quê de psicologia muito forte na escola alemã. Entendeu? Contexto? Mais ou menos, mas é importante que você veja essa diferença, que a banca vai tentar te confundir nessas diferenças aqui, tá bom? Então vamos olhar a questão. O positivismo criminológico, letra A, constitui uma continuidade da escola clássica, aprofundando suas ideias a partir do mesmo paradigma metodológico. Negativo. Porque a metodologia da escola clássica, gente, era uma metodologia de lógica de abstração dedutiva. O que é uma lógica de abstração dedutiva? Ó, olhei para trás, sabe, 10 anos atrás, morreu um bocado de gente foi assassinado. Aí eu posso abstrair, através de uma lógica dedutiva de fatos passados, que alguém pode matar alguém. Tá vendo? Baseado em fatos passados, eu posso deduzir o futuro. Isso é coisa do direito penal. Isso é coisa do direito penal. A escola clássica traz esse contexto pra gente justamente porque isso é coisa do direito penal. Combinado isso? Então não tem o mesmo método. Lombroso utilizava o método experimental, que a gente até pode falar que é empírico, só que empírico é maior, tá? Experimental é um pedacinho do empírico, mas ali começa a ciência da criminologia, porque ele é o primeiro a observar metodologicamente, olha, algo de fato, tá vendo? Não de hipotético, mas algo de fato, tá bom? Então, letra A tá absurda. Corta ela. Letra B. Rejeita o viés etiológico ao buscar o desenvolvimento de um plano individualizador da pena. Não, ele tem que buscar a origem, a etiologia. Ele não rejeita a etiologia, ele quer entender por que o criminoso é criminoso. Ele classifica isso, passional, ocasional, nato, né? Ele classifica, deixa um pontinho nessa. Letra C. Sofreu um abandono teórico, que teve como decorrência a ausência de reflexos em práticas atuais e no direito contemporâneo. Mais ou menos. Letra D. Revela em seus estudos a primazia do livre-arbítrio na compreensão do fenômeno criminal. Aqui você pode cortar, então, aqui está claro como a água, porque o positivismo não há livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um contexto claro. A gente tem livre-arbítrio hoje? Claro que tem. Mas o livre-arbítrio, quando aparecer na sua prova, você vai automaticamente lembrar da escola clássica, tá bom? A escola clássica. Combinado? Então essa aqui já eliminamos. Letra E. Primou, a escola positiva, pela aplicação do método científico, no qual a observação direta e a experiência assumem papel decisivo. Essa não tem como errar, é a letra E. Então realmente você eliminou a B e a C e fica só com a letra E. O método utilizado por Lombroso era um método experimental indutivo, tá? Nós chamamos hoje modernamente de empírico indutivo. Por que eu falo sempre que o experimental é muito raso? Porque experimentar algo, tá? As experiências, elas podem ser variáveis. Agora, o empírico é experimentar algo indutivo, observando o fenômeno e opinando baseado na experiência do observador. Não é só experimentar, é vivenciar e experimentar e opinar. Por isso que a gente fala empírico indutivo. Só que as bancas, de uma forma geral, não é só FCC não, tá? As bancas são limitadas. O nome do método é empírico indutivo, tá bom? Empírico indutivo, esse é o nome do método. Só que a banca vai falar que é empírico, tá certo. É indutivo, tá certo também. Mas o termo certo é um termo composto, empírico indutivo. Porque não é só experimentar, mas opinar sobre aquilo que eu experimento baseado na minha vivência, na minha experiência. Casos reais, que a gente pode dizer que é fictício. Tá? Cena de um crime. Cheguei no local, um corpo, né? Um corpo no chão, sem sangue. Se ligou, sem sangue, mas em óbito. Já os médicos já tinham falado que estava em óbito. Uma arma do tipo pistola no chão, com 7 cartuchos vazios ao redor, tá? A arma ligeiramente aquecida, quente ainda, estava quente ainda. E a gente vê o indivíduo morto. Falei assim, vem cá, morreu de tiro, né? Disparo de arma de fogo. Porque você consegue contextualizar baseado numa experiência. Aí quando o corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal, viu-se que ele não tinha morrido de tiro. Mas assim, não tinha nenhuma perfuração, realmente, não tinha nenhuma perfuração. O cara falou assim, na verdade teve uma perfuração, mas uma perfuração de uma faca, tá? Do qual, por ele ter uma obesidade, um corpo mais obeso, um tecido, uma camada, tá? Adiposa um pouco mais avantajada, conforme a faca entrou e saiu,
a gordura selou, ó, não dava para ver o local ali da perfuração. Mas não foi arma de fogo. Mas o que a experiência te fala? Foi disparo de arma de fogo, né? Só que o perito, que é um médico, um perito nesse caso, tá, legista, ele trouxe a interdisciplinaridade. Ele pegou a minha opinião e refutou, falou: negativo, Ronaldo, negativo, aqui foi perfuração de arma cortante, de material cortante, uma faca, tá? Uma faca de açougue, diga-se de passagem. Muito doido, né? Tá vendo que é empírico, indutivo e interdisciplinar, justamente porque o argumento é fraco. Eu preciso de fatos, tá? Que preservem o meu argumento para aquilo ser válido, tá bom? Vamos lá. Questão 3. Sobre as escolas criminológicas é correto afirmar: a escola de Chicago, coraçãozão nela, hein? Coraçãozão. A FCC ama a escola de Chicago. Ama de paixão ela e a teoria do colarinho branco, a Associação Diferencial de Edward Shuttler. Fugiu o nome do Associação Diferencial. Letra A. A escola de Chicago fomentou a utilização de métodos de pesquisa, perfeito, chamados de social surveys ou inquéritos sociais, que propiciou o conhecimento da realidade da cidade antes de se estabelecer a política criminal adequada para a intervenção estatal. Poxa, acabou, né? Primeiro, começou com um modelo concêntrico de um cara chamado Ernest Burns, tá bom? Ele dizia que a cidade começou aqui. E ele pegou a experiência social baseado na vivência de pessoas antigas, tá vendo? Isso é o inquérito social, a experiência de pessoas. Então, entendeu, identificou o ponto central, onde começou. Ele chamava de loop. A partir desse loop, a cidade foi crescendo, desorganizada, tá vendo? Foi crescendo. Então, depois do loop, aí muita gente erra essa, cuidado. Depois do loop, a primeira camada vem uma camada de moradia, tá? Camada de moradia. Ronaldo, não foi assim que eu aprendi, não. Tu vai aprender certo agora, ó. Deixa eu apagar aqui. O loop começa nesse ponto central, beleza? Aí a segunda camada é uma camada de moradia, principalmente a camada de moradia do proletariado que trabalhava aqui no início, certo? Trabalhava aqui no início. Mas quem tinha dinheiro já se afastava um pouco mais da zona. E o nome era essa mesmo, tá? Zona, tá? Aí foi criando camadas de moradia. O que Ernest Burns conseguiu identificar? Ele conseguiu identificar o seguinte: nessa camada aqui ó, de baixa renda, nessa camada de moradia de baixa renda, ele viu que ia acontecer um fenômeno, bem aqui, ó, que ele chamava de área de transição. Essa área de transição também era uma área comercial, só que é uma área comercial ó, que captava quem entrava e quem saía, tá vendo? Captava tudo. E é nessa área de transição que eu tinha um comércio mais subversivo, prostíbulos, cassinos, bares, não era uma coisa chique. E ele falou, a maior quantidade de crime acontece aqui, nessa área marginal, nessa área de transição. Ele identificou o crime baseado na perspectiva da criação, da construção, da desorganização da cidade. E não era só uma desorganização arquitetônica, era uma desorganização moral, predominantemente moral, que vai ser ratificada no futuro pela teoria das janelas quebradas. E a teoria das janelas quebradas ela é derivativa da escola de Chicago, da teoria ecológica de Ernest Burns. Entende o contexto? É massa, né? Quando você consegue ver que é uma escola, tá vendo? É um movimento, tá observando um prisma, um ponto de vista, e a gente tá ali refutando ou afirmando e assim vai. Tese, antítese e síntese. Simples assim. E é bem legal. É mais uma guerra de teorias. Falando bem a verdade para vocês, é sempre uma guerra de teorias. Sacou? Então, quando a gente olha para cá, quais são? Primeiro eu identifico o problema, para depois propor a solução. Qual foi a solução? Solução predominante, tá? Não vem com esse negócio de solução genérica, não. Solução predominante. A solução da Escola de Chicago ao problema da desorganização social foi investir na cultura infantil, sabia? Educação, cultura, base. Porque eles viram que se ele investisse no quesito arquitetônico, uma cidade que tinha 2 séculos de viver, 2 séculos, dava para reformar? Não dava. Ia, tipo, derrubar tudo e construir de novo? Não dava. Então, pequenas intervenções arquitetônicas de urbanística, sim, mas a política pública mais prudente definida pela Escola de Chicago é o investimento na educação, tá? Educação infantil, que em 20 anos ele colheria o fruto. Essas crianças, quando adultos, teriam oportunidade de trabalho melhor e eles mesmos iam influenciando positivamente uma reconstrução pautativa, né, paulatinamente em relação à cidade. Tá vendo? Faz sentido, pô, faz sentido total, mas bem legal. Letra A já é o gabarito, hein? Já letra A já ganhou, gostei. Letra B, a teoria da rotulação social, que também pode ser chamada de teoria do etiquetamento social, teoria do labeling approach, teoria do interacionismo simbólico, tem vários nomes, hein? Busca compreender as causas da criminalidade por meio do processo de aprendizado. Errado. As teorias do aprendizado
tá? As teorias do aprendizado, a mais forte é essa aqui, ó, associação diferencial. Diferencial. Que tem nela o contexto da identificação diferencial e da neutralização da culpa. Então é um processo de aprendizado. O indivíduo é influenciado pelo meio, já viu? Vovó falava isso, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. O meio influencia, e o indivíduo ele acredita fielmente, claro que ele sabe que é errado, mas o modus operandi de aprendizado dele faz com que ele ache que por ele participar daquele grupo social, daquele nicho social, ele pertence àquilo, ele pode, e ele faz. São os crimes de colarinho branco, de Edwin Shuttler, tá? Lá naquele The White Collar Crimes, o livro dele, que é fantástico, é domínio público, sabia? Pode baixar. Não tem em inglês, né? Só não tem em português. Em português só tem pessoas comentando o livro, né? Mas é bem legal, bem bacana você ter uma robusta biblioteca sobre fenômenos de uma forma geral, tá bom? Mas não tem nada a ver com a teoria do etiquetamento. A teoria do etiquetamento social ela é baseada no direito penal, sabia disso? É baseado no Código Penal. O etiquetamento é baseado em condutas tipificadas, mas é a sociedade quem faz, né? Já viu? Já viu uma pessoa etiquetando a outra? Fala assim, ó, sem ser etiquetamento nocivo, só para você ver, ó, seu lindo. Não é assim. O etiquetamento, tá vendo que é o interacionismo simbólico? Ladrão, tá vendo? É um etiquetamento. Aquele cara ali, ó, é um assassino. Por quê? Porque ele já cometeu, talvez, ou porque ele tem um estereótipo social de uma pessoa marginalizada. Ele, como diria Howard Becker, é um outsider, tá vendo? É uma pessoa fora do padrão social, fora da conduta normatizada, sabe, dentro de um contexto ético e moral. Isso seria o etiquetamento social. Só toma cuidado porque a Lemley Approach, que é o etiquetamento social, e a teoria crítica radical, nos dois você vai encontrar um termo chamado de estigmatização. Estigmatização é o processo de rotulação, sem sombra de dúvidas, tá? Só que estigmatização na Lemley Approach ela é individual. É alguém sendo visto pela sociedade como um meliante, como um desviado, tá? Social, como um outsider, tá vendo? Essa é a ideia. Agora, quando a gente vai para a crítica radical, que é contemporânea, as duas estão no mesmo momento ali, histórico ali, 1960, tá? Aí quando a gente olha, também existe uma estigmatização, mas é uma estigmatização coletiva, em grupos sociais, tá? Grupos sociais, porque é uma guerra de poder, nesse caso, que pode ser uma guerra de poder entre gêneros, pode ser uma guerra de poder cultural, pode ser uma guerra de poder capital, mas nessa guerra de poder, que a gente chama de nova criminologia, acontece sim uma estigmatização, só que uma estigmatização massiva, coletiva, tá? Só fica atento a essas pequenas diferenças, até porque a gente, na faculdade, né, aqui é para prova, meu querido, para prova você tem que acertar, tá? Vamos lá. Então letra B tá absurda. Letra C de coisa fofa. O positivismo criminológico desenvolveu a ideia do criminoso nato. Perfeito. Aplicável contemporaneamente apenas aos inimputáveis. Hoje tem criminoso nato? Alguém nasce criminoso? Alguém pode ser inimputável, inclusive pelas definições da inimputabilidade da terça escola italiana. Tranquilo, mas isso não diz que o indivíduo é um criminoso, nasceu criminoso. Comportamento social vai influenciar, sem sombra de dúvida. Comportamento biológico, tá bom? Biológico não. Letra D. O abolicionismo penal de Luz Husman defende o fim da pena de prisão e um direito penal baseado em penas restritivas de direito e multa. Na verdade, o abolicionismo, ele defende o abolicionismo do próprio direito penal, meu querido, como um todo, a sociedade se proteja. Resumindo, ele, basicamente, nos artigos dele, fala assim, se vira. Já existiu, já sabia, um debate sobre um modelo desse no Brasil? Pequenas comunidades poderiam formar a sua patrulha, né, sem necessidade de uma intervenção. É como se fosse uma anarquia regulada. É muito doido. O abolicionismo, inclusive, é um dos tópicos que eu diria que não é nem pela FCC, tá? Para a Defensoria Pública merece uma atenção. Merece muito, tá bom? Mas está errado aqui. Letra E, a teoria da subcultura delinquente, o nome do autor, Albert Cohen. Foi o primeiro conjunto teórico a empreender uma explicação generalizadora. Não, do contrário, uma explicação específica. Específica. Me prova, Ronaldo. Ele formou uma ideia de que existem gangues. Tá? Essas gangues são baseadas em um comportamento juvenil, malicioso, inutilitário, tá vendo? Não tem a utilidade quando a gente, de Emily Durkheim, não tem utilidade, né? Nem me mostra o que é certo ou errado, é simplesmente inútil, não utilitário.
malicioso, tá vendo? Nocivo à sociedade. E nessa formação de pequenos grupos, ele entende o que é certo e errado, mas ele tem uma cultura, olha, interna nociva, tá vendo? Uma subcultura delinquente, porque subcultura existe já, tá? Só subcultura delinquente, Albert Cohen. Então ele foi o primeiro a criar uma visão específica, tá? Quando a gente fala da anomia, o Estado não está presente, tá vendo? Não alcança, generalizadora, de uma forma geral, mas ele falou que aquilo ali, aquele ponto, era o ponto criminoso, tá? Vamos lá, errada a letra E. 4. Acerca das diferentes escolas criminológicas. A aplicação dos mecanismos de controle social informal é uma das principais propostas da teoria da anomia. Uai, não. Peraí, deixa um ponto. Mas eu julgaria não. Porque o que é a anomia? A anomia tem duas vertentes, tá? Tem duas autorias, só toma cuidado. Tem a autoria de Emily Durkheim e tem a autoria de Robert King Merton. Os dois falam sobre um rompimento de uma barreira, mas, cara, tu não pode se agarrar a um conceito raso, né? Não pode, pô. Qual o salário inicial? Vamos lembrar, qual é o salário inicial, né? Vamos lembrar disso, porque é de você, motivação, tem que ter disciplina, mas é importante que você tenha uma noção da complexidade da prova que você está fazendo. A anomia de Emile Durkheim é fruto de uma reflexão sobre a Revolução Industrial e a desigualdade social que ela causou. E ele reflete sobre isso no livro dele, no sentido que o Estado permitiu nesse sentido, ou seja, ele fala sobre um suicídio social porque o Estado não estava presente para regulamentar, é a ausência da regulamentação que causa o caos social. Aí o indivíduo desprovido da presença do Estado, porque o Estado não alcançou, ele vai lá e rompe a sua barreira e entra na marginalização. Entendeu a ideia? Essa é a anomia de Emile Durkheim. É baseado em um processo histórico, tá? De desequilíbrio social. Só que ele fala, olha, não é que o Estado não existe. Se o Estado não existir, gente, é anarquia. Tá? O Estado existe. Ele só não alcança. Aí dá uma gastura de vez em quando, fala assim, é um prefixo de negação. Nomia é norma e é o Estado. Então, anomia é ausência do Estado. Não, é o alcance. O Estado não alcança. Dá um exemplo para mim de um crime que só acontece porque o Estado não consegue combatê-lo. Organizações criminosas, milícias, tá vendo? É o que a gente tem, o Estado não consegue, ele não alcança, mas o Estado existe, ele só não consegue, tá vendo? Isso é anomia, isso é anomia. E claro, em questões mais simples, a gente pode falar, falta de iluminação pública, Ronaldo, é anomia? Falta de saneamento? Falta de estrutura policial de combate ao crime? Claro que é. Mas o contexto, para você, tem que ser um contexto profundo, um contexto onde você consiga visualizar situações bibliográficas de profundidade para a sua prova, tá bom? Na visão de Robert King Merton, é uma ideia da frustração social. Segue a mesma linha de pensamento de Emile Durkheim, mas aparece para a gente na seguinte ideia. Ele tem uma frustração social. Ele tenta, faz tudo conforme a regra. Tá vendo? A regra. Ó, a nomia. Tá vendo? Nomia. Faz tudo conforme a regra. Só que essa frustração, né, que ele não consegue, gera para ele, tem um filme chamado Um Dia de Fúria, já viu com Michael Douglas? Um Dia de Fúria. O que é aquilo? Aquelas frustrações foram acumulando que ele rompeu a barreira da moralidade e saiu quebrando tudo. Aquela é a anomia de Robert King Merton, entendeu? Aquela é a anomia, é a ausência da norma moral. Moral, estritamente moral, justamente pelo termo frustração. Tá bom? Que ele não consegue atingir o status quo que ele acha que deveria ter. Combinado isso? Legal, né? Vamos lá. Letra B. Deixamos um pontinho na A. A escola de Chicago identifica que, muitas vezes, o produto das ações criminosas sequer é utilizado pelos seus autores, que o fazem apenas para causar desconforto. A escola de Chicago não trabalha isso. A escola de Chicago trabalha a desorganização moral e estrutural, de uma forma geral, não tem nada a ver a letra B. Letra C. As teorias criminológicas da escola de Chicago, são várias teorias, tá? Teoria das janelas quebradas, teoria ecológica, tolerância zero. Não é tolerância zero, é um modelo de resposta, né? Testículos despedaçados, movimento da lei e da ordem, tá bom? Ó. As teorias criminológicas da escola de Chicago, a associação diferencial, a anomia, são consideradas teorias do consenso. São, ó, Chicago, conferir de novo, ó, a associação e a anomia. Chicago,
anomia, subcultura delinquente e associação diferencial. Todas essas aqui, ó, na minha casa tem consenso, tá bom? As teorias do conflito, né, que aqui é o consenso. As teorias do conflito, aí eu teria o que a gente chama de radical, ou crítica radical, e o etiquetamento. Etiquetamento. Aqui eu escrevi o nome, né? Ó, aqui é quando a sociedade dá ré. Então não existe mais pacificidade de opinião, tá vendo? Existe um conflito. Aqui eu tenho um consenso e aqui eu tenho um conflito. O consenso é mais conservador, o conflito é mais progressista. O consenso olha para a cidade como um todo, o conflito olha para a cidade como produtora da violência, tá bom? Então, as teorias criminológicas da Escola de Chicago, associação diferencial, são consideradas teorias do consenso. Ao passo que a teoria da subcultura delinquente inaugura as chamadas teorias do conflito. Errado? Subcultura delinquente está aqui, ainda no consenso. É a última, tá? A última, mas do consenso. Letra D. As teorias da associação diferencial, a teoria da associação, mostra que os crimes de colarinho branco são praticados por meios não violentos. Muito bom. E que, comumente, não há uma valoração social negativa deles. Ou seja, a sociedade nem vê, diga-se de passagem, por parte da comunidade. Gabarito, letra D. Eu diria assim, não tenho muita certeza, mas eu acho que é uma citação, inclusive, indireta, uma citação indireta do livro do Alessandro Barata, diga-se de passagem. O que é a associação diferencial? Processo de aprendizagem, tá? Basicamente, na ideia de Edwin Schuttler, a ideia da associação diferencial, ela é um aprendizado baseado no modus operandi de rotina, na verdade de uma rotina. Estabeleci uma rotina com outras pessoas e através dessa rotina eu vou absorvendo, tá vendo? As condutas delinquentes, vou aprendendo baseado, vendo e vivenciando o modus operandi daquelas pessoas. Só que dentro da perspectiva dele, isso acontece nas elites sociais, tá? Nas elites sociais. Por isso que ele chama de colarinho branco. É um contexto, inclusive o prefácio do livro dele mostra por que ele chama de White Collar Crimes. Ele contextualiza Nova York em 1930 e mostra como é que a galera se vestia. Só para você perceber, tá? Que é bem legal a obra dele. Então é uma das teorias mais cobradas pela FCC, diga-se de passagem, tá? E ela não é difícil, Mas, vamos lá. A associação diferencial não tem como se aliar, dentro de um contexto teórico, à pobreza e à miséria. Ela não tem como se associar a crimes patrimoniais, roubo e furto. Ela não está associada à ideia de necessidades fisiológicas, não tem. Entendeu? A associação diferencial está associada a crimes complexos, mas não tão complexos que não possam ser apreendidos, tá? Então a persistência desse modelo teórico se dá em crimes políticos, crimes financeiros, crimes econômicos. Mas vamos lembrar, Edwin Schuttler falava sobre as elites. Só que se a gente parar para pensar hoje, não precisa ser necessariamente uma elite. Pensa comigo, um estelionatário digital, sabe? Uma pessoa que desenvolve um banco de dados, um site, uma forma, um mecanismo. Você concorda que ele não acordou outro dia e falou assim, tive uma ideia, pá, JavaScript, não, ele aprendeu a mexer com aquela programação, ele sabe onde o suporte, o servidor que ele tem que instalar para não ser rastreado, ele consegue mascarar a identidade IP. Você percebe que é um processo de aprendizado, porque ele conviveu com um clonador de cartão, que ele conviveu com um cara que fazia golpe assim, ele foi absorvendo, isso é a associação diferencial. O estelionato digital, as milícias digitais entram aqui, tá? São classificadas dentro do contexto da associação diferencial. Loucura, né? Letra D, nosso gabarito. Eliminamos a A. A letra E, apesar de suas ligações com o pensamento de Emile Durkheim e Robert King Merton, aqui ó, faltou o King, né? A teoria da anomia deixou de lado o funcionalismo para se concentrar em uma replicação das teorias marxistas. Jamais! Ela é do consenso, meu querido. As teorias marxistas são do conflito. A letra E está conflitante, né? Está incoerente, incongruente com o momento histórico do desenvolvimento do contexto da teoria. Letra D de docinho, nosso gabarito. Vamos lá. Última questão. Nossa visão estratégica aqui, macro da criminologia. Vamos lá. 5. Segunda teoria do conflito. O que é a teoria do conflito, Ronaldo? É o que a gente chama, ó, o conflito social é um parâmetro temporal
primeira metade do século XX, segunda metade do século XX. É a mesma coisa, só que numa visão, sabe, aonde eu olho para a cidade e tenho uma visão diferente do que é a cidade. Porque é sociológico, não é sociológico? Aqui tudo é sociológico, tudo são fatores externos. Então, no primeiro momento, a gente tinha um contexto, um controle moral muito forte. A sociedade tinha um consenso sobre o que era certo e errado. E ela conseguia ver utilidade naquilo que não era certo, porque ajudava a melhorar o contexto da própria sociedade. Esse é o utilitarismo de Émile Durkheim. Então, você consegue perceber esse movimento num consenso que vai até a primeira metade do século XX. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Aí, vamos lá, gente. Será que é certo? Depois de um país rendido na Segunda Guerra Mundial, que eu mesmo assim, pelo espólio de guerra, eu consiga jogar 2 bombas lá, matar um bocado de gente, só porque é o espólio de guerra? Bom, de acordo com o consenso, era moralmente correto. Aí entramos em conflito. O conflito é um debate, sabe? Ela visa um progresso social, não um progresso industrial e tecnológico, nada a ver. É um processo social, de progressão social. Passam a criticar todo esse contexto de o que é certo ou o que é errado. Então nem tudo que é certo e nem tudo que é errado. Depende da contextualização, tá bom? Você consegue ver esse fenômeno várias vezes. Por exemplo, o furto famélico é um debate do conflito. Uma pessoa que comete um delito para a sua sobrevivência pessoal. Se a gente estivesse lá na década de 30, meu querido, estava preso. Tá vendo? É necessário fazer esse processo de evolução. Às vezes eu acho muito exacerbado, mas quem sou eu? Eu sou uma célula, eu observo o fenômeno social, tá? Eu observo o fenômeno social. Dentro da ideia do conflito, eu tenho 2 modelos teóricos, e é importante os 2, mas claro, a teoria crítica radical, que é basicamente baseada nos trabalhos de Karl Marx, ela realmente é trabalhada nos trabalhos de Karl Marx, foi um holandês chamado William Bonger que interpretou os trabalhos de Karl Marx e trouxe para a gente dizendo que o crime é fruto de uma relação de poder. Resumindo, né? Que o crime é fruto de uma relação de poder. Só que, claro, ele traz uma ideia de um poder capitalista, tá? De acordo com Karl Marx. Se a gente destrinchar esse modelo, a gente vai ver que existem várias relações de poder, não só baseada no dinheiro, mas baseado na manutenção de poder. Estereotipadas, por exemplo, homem e mulher. Aqui eu tenho. Aí eu tenho o que a gente chama de direito das minorias, não tem? A gente tem isso aqui, direito das minorias, que é justamente uma forma de proteger essa relação de poder, que está desequilibrada. Aí eu preciso de políticas públicas de valorização das mulheres, tá vendo? Para equilibrar. Aí eu tenho a criminologia feminista, a criminologia queer, a criminologia criminal, cultural, a criminologia empresarial, a criminologia racial, tá vendo? Que eu tenho, isso tudo é a crítica radical, só que é chamado de nova criminologia. Vamos olhar a questão. Segundo a teoria do conflito social, letra A, na sociedade agem grupos com interesses opostos. Até aqui tá tranquilo, tá vendo? Que se encontram em desigualdade, em uma luta perpétua pelo poder. Acabou, letra A. Esse é o contexto do conflito interpretado por William Bonger. Ou seja, ele fala que o crime é fruto, exatamente, não é crime necessariamente, vamos lembrar, tá? Que aqui é crime no direito penal. Crime como uma conduta nociva à sociedade, marginaliza, tá vendo? Estigma, coletivamente. Vamos pensar, fora da caixa. Quando a gente fala sobre, por exemplo, de criminologia racial, automaticamente você já consegue entender e vincular o Estado Democrático de Direito, tá? A gente tem decisões do STF, do STJ, não existe racismo reverso, tá? Então, se a gente fala sobre essa ideia, então existe um desequilíbrio social muito forte, uma guerra, uma relação de poder em relação a etnias, cor de pele, literalmente. Mas existe também de gênero, tá? De gênero LGBT, como, por exemplo, o movimento queer, e também tem o movimento feminista, que é um movimento de mulheres que combatem o discurso de homens dizendo que o homem é mau, subversivo e diminui a sua capacidade intelectual social. Então tem várias visões, mas são bem fáceis, eu sempre falo isso, são bem fáceis para poder compreender que tudo isso é crítica radical, e é um dos modelos teóricos mais cobrados na sua prova, tranquilo? Então, no meu fatiamento sobre a criminologia, eu sempre falo para tu, os modelos teóricos são aquilo que é o boom. Sempre vai cobrar alguma coisa sobre os modelos teóricos, tá? Mas para você, especificamente para a FCC, as escolas clássica, positiva e os modelos sociológicos, tá bom? Principalmente, Chicago, a associação diferencial
e todas as duas, tá? Ambas as duas, conjuntamente juntas, ao pleonasmo vicioso, tá? E os modelos do conflito, Labeling Approach e crítica radical. Combinado isso? É importante. Show? Espero que você tenha curtido. Tira um print da tela, posta na sua rede social, mostra aí que a gente está fazendo um bom trabalho para a sua aprovação. Tamo junto. Beijo, até mais.